Paulinho, você é natural de onde? São José dos Campos. Você viveu a infância aqui em São José, como é que foi essa infância? Como de todos os meninos pobres do Brasil, né? Uma infância com muita dificuldade, mas muito digna, né? Uma infância muito gostosa, desfrutei muito. Eu nasci na Avenida 23 de Maio, 487, naquela época eu nasci em casa mesmo. Havia uma parteira em São José dos Campos, muito conhecida de muita gente, da década de 50, 60, que foi a senhora Nica Veneziani. E ela foi a parteira que me colocou no mundo. Tá. Você e quantos irmãos? Nossa, eu fui criado pela minha avó, né? Com 2 dias de vida. A minha avó me recebeu porque meu pai e a minha mãe, por problemas que a gente realmente não sabe as razões, mas acabaram me mandando para a casa da avó. A avó essa que, na verdade, eu tive como a minha verdadeira mãe, que ela foi minha mãe, além de avó, ela foi a mãe que me criou. E isso aconteceu em 14 de fevereiro de 1950, já se vai ao longe. E veio saber que os meus pais eram meus pais. Eu já estava na adolescência, que foi, na verdade, um choque, né? Porque até então os meus tios eram meus irmãos e aquele que era meu pai até então era meu irmão também. Mas são coisas da vida, a gente conseguiu superar isso e vida para frente. Como é que foi a sua infância? Como é que você se lembra da cidade na sua infância? São José dos Campos era uma cidade muito pequena, aí, em 1950, 60. E era uma cidade realmente que tinha a Rua 15 de Novembro como centro, a Igreja Matriz como polo de tudo, né? Eu conhecia o bairro de Santana, tinha a Vila Maria, Jardim Paulista, e o resto praticamente era mato, né? São José era muito pequena, com poucos moradores. O boom de São José dos Campos aconteceu realmente de 70 para cá. Até então era uma cidade climática, né, que recebia aqui pessoas portadoras de tuberculose e vinha aqui para se tratar. Uma cidade muito pequena, mas a minha infância foi muito gostosa, como a infância de pessoas de uma cidade provinciana simples, em que chutavam bola na rua até a lua permitir, né, começava de tarde e até de noite. E as peripécias de uma criança absolutamente normal. Você lembra se você tinha algum sonho de infância? Interessante esse negócio de sonho, você pergunta porque eu tinha um sonho na infância de eu me formar professor de geografia, que na verdade por toda a história da minha vida nada disso aconteceu. Eu não dei sequência a esse sonho, porque as contingências da vida me levaram para caminhos diferentes, mas não há que se reclamar de nada não. A transição da infância para a adolescência, como é que foi? Para mim, particularmente, foi muito difícil. Por quê? Porque da infância eu fui chegando até os 14 anos da adolescência e coisa e tal, e eu tive, eu não sei se infelicidade ou felicidade, de contrair matrimônio muito cedo. O meu primeiro casamento eu tinha 16 anos e a jovem tinha 17. Por circunstâncias da vida, naquela época tinha a máxima de que se a moça é de família, você tem que respeitar a família e casar. Eu me casei, eu tinha 16 anos. E 6 meses. 6 meses na época conta muito importância. Então a minha adolescência já foi meio rompida por aí para a minha juventude e coisa e tal. Quando eu me dei meio por gente, eu já era pai de 2 filhos. E esse primeiro casamento durou 18 anos. Então essa foi a minha juventude e começou a maturidade muito cedo. Você teve a emancipação de idade porque você é menor. Quando você se casa, você passa de maior, né? E em função disso, a luta pela vida já foi árdua desde a mais tenra idade, digamos assim. Mas tudo valeu, né? Depois desse primeiro casamento meu, houve o divórcio, as questões da vida, e ela também casou com outra, eu me casei com outra, com quem sou casado até hoje, sou muito feliz. Esse segundo casamento meu já está indo para 30 e poucos anos, dos quais eu também tenho 2 filhos. O primeiro tem 2 filhos, o segundo, 2 filhos, ambos casais, né? Qual foi o seu primeiro emprego aqui em São José? Meu primeiro emprego, se for de carteira registrada, foi na tecelagem Paraíba. Mas antes disso, Dirceu, e muitos da minha idade sabem do que eu estou dizendo, você trabalhava de graça para aprender profissão. Então, com 7 anos até os 10, eu fui engraxate, como todo menino que tinha que conseguir alguma coisinha para levar para casa. Minha família foi uma família, a minha avó que cuidou de todos nós. Trabalhou na tecelagem Paraíba a vida inteira, então era uma vida muito regrada, muito difícil.
economicamente falando, uma dificuldade enorme, então todo mundo tinha que ajudar. Eu já, quando pequeno, comecei como engraxate para levar alguma coisinha para casa e levava. E isso foi até os 13, 14 anos. Nesse período, eu já comecei a brincar com o negócio de rádio e coisa e tal. Não sei por que isso aconteceu na minha vida, mas eu sei que de repente eu estava como auxiliar num programa de rádio que havia, um programa de auditório em São José dos Campos, os idos de 60, perto de 70, que é um programa chamado Clube Mirim, aos domingos pela manhã. É sempre no auditório da Rádio Clube, que hoje é a rede Bandeirantes de TV, de rádio. Hoje não tem mais a Rádio AM, a Bandeirantes, mas onde se situa ali na Mário Galvão, no bairro do Bela Vista. Então comecei com rádio, coisa e tal, de repente trabalhei com propaganda de rua, era um serviço de alto-falantes que girava a cidade, era uma propaganda volante, né? Que até tinha um slogan interessante na época, e era comandado, era a propriedade do Joaquim Fernandes, que marcou a época em São José dos Campos, como homem de divulgação, homem de comunicação, e foi os primeiros passos meus em rádio, mas tudo isso sem carteira profissional assinada. Como você perguntou, o primeiro trabalho meu oficial, com carteira assinada, foi exatamente na Tecelagem Paraíba, onde eu conheci a minha primeira esposa, coisa e tal. Tá, voltando para o rádio, você se lembra qual foi a primeira vez que te falaram no ar, ao vivo? Me lembro perfeitamente, no ar ao vivo. Isso aí, a Rádio Clube São José dos Campos, que depois transformou-se na Rádio Bandeirantes, ela era uma rádio de interior, mas com corpo de rádio de capital. Para você ter uma ideia, em 1960, 70, até perto de 80, a Rádio Clube, que depois passou a Bandeirantes, porque era do grupo Bandeirantes de Rádio de São Paulo, ela tinha diretor artístico, tinha diretor de jornalismo, tinha diretor geral. Então era uma rádio realmente que ela primava pelo profissionalismo. O Sebastião Antônio era o diretor artístico da rádio, né? Com o senhor, foi locutor da Rádio Bandeirantes de São Paulo, e por problema de saúde ele veio para São José dos Campos se tratar e ficou na Rádio Clube. E o Sebastião Antônio foi o primeiro que me deu chance realmente como locutor, digamos assim, na Rádio Clube. Já tinha lá aquelas brincadeiras de clube mirim, coisa e tal, mas isso aí não nada de como homem de rádio realmente. E hoje em São José dos Campos existe ainda uma das melhores vozes que eu conheci no rádio brasileiro, que é o José Maria Nunes de Assis, grande José Maria, que é um tremendo de um locutor comercial, um espetacular, noticiarista, coisa e tal. E com ele eu comecei a aprender como se falava coisa. E o primeiro teste que eu fiz foi na Rádio Clube com o Sebastião Antônio, fazendo exatamente esse teste. Aí foi o primeiro momento que ele falou assim, no ar. Aí a coisa pegou. Você tinha que ler um texto comercial sem nenhum erro comercial, e que naquela época de seu havia a necessidade de você ter primeiro voz, impostação vocal e colocação de voz ao lado da colocação português. Era muito exigido o português. Você não podia de forma nenhuma trocar o R pelo L, o L pelo R. Era realmente uma exigência muito grande. Primava realmente por um rádio eminentemente profissional. Bom, hoje você é um conceituado narrador esportivo aqui de São José, mas começou a carreira esportiva como repórter de campo, né? Como é que se deu isso, Paulo? Quem me deu a primeira oportunidade como repórter de campo foi o antigo diretor da Rádio Clube, que foi o João Marão Boer Neto, por indicação do Roberto Costa, Antônio Carlos Roberto Costa, que na época era locutor esportivo ao lado do saudoso Alberto Simões, um monumento do rádio esportivo, imortal Alberto Simões. E ele me deu a chance de conversar com o João Marão para mim participar de equipes esportivas. E quem me deu a chance foi realmente o João Marão, o Boer Neto, né? Conhecido por Boer Neto, o nome dele é João Marão Boer Neto. O Boer Neto falou, você vai começar a trabalhar na equipe de esportes. Foram os primeiros passos que eu dei. Naquela época o repórter primeiro era o Edson Fonseca, que hoje é comentarista, e naquela oportunidade eu fiz dupla com o Edson Fonseca como repórter de campo. E quando foi o primeiro momento que você desceu num campo para fazer uma reportagem esportiva? Eu me lembro muito que foi contra o Saad. O primeiro momento meu no rádio esportivo como repórter de campo foi no jogo no estádio Martins Pereira, no Planalto do Jardim Paulista, no jogo Saad e São José. Atrás de um gol tinha o Edson Fonseca, do outro o Paulo Roberto, que agora vos fala. E um momento marcante como repórter esportivo, um jogo importante que você esteve trabalhando?
Foram muitos momentos importantes, né, Dirceu? E eu acho que o mais importante, ele não foi feliz. Como repórter, ele foi triste, que foi no Parque Antártica, em 1979, onde o São José perdeu o acesso à primeira divisão do futebol paulista, a gente chamava naquela época de divisão especial, para o Esporte Clube Taubaté. Eu, como repórter de campo, estava atrás do gol do Mário, onde eu vi o São José sofrer os gols. E naquela oportunidade foi um momento mais importante, pela polarização, pela importância do jogo, pelo público presente no Parque Antártica. O Parque Antártica lotado para esse jogo envolvendo duas equipes do interior, Taubaté e São José. Esse foi realmente o grande momento meu como repórter. Teve muitas passagens, momentos, mas o mais importante que eu entendo foi exatamente essa partida contra o Taubaté em São Paulo. E qual é o momento que você pensou, bom, agora eu tenho que ir para a locução esportiva? Eu sempre gostei de narrar futebol. Esse negócio de rádio que começou na mais tenra idade, mas o meu sonho realmente era ser locutor esportivo. Eu ficava no quintal de casa com uma latinha de massa de tomate o tempo inteiro tentando narrar jogo e imitar os grandes narradores da época que se perpetuaram no rádio brasileiro, Fiore Gilhote, Dulce Bueno de Camargo, Haroldo Fernandes, grandes narradores, Dante Borg Jr., são as pessoas que eu procurava copiar quando eu era ainda menino e já começando a fase de infância, saindo já para a adolescência. Então esse sonho eu sempre tive. Daí eu entrei no rádio como repórter. Eu falei, bom, como repórter eu dei o primeiro passo. Agora eu quero chegar naquilo realmente que eu gosto de fazer, que eu gostaria e sonhei a vida inteira em fazer, seria uma locução esportiva. E isso aconteceu no ano de 1980, pela primeira vez. Qual foi o primeiro jogo que você narrou? São José 7, Jabaquara 1. Tantos gols do Martins Pereira, e na primeira narração minha foi exatamente esse jogo. E grandes jogos que você narrou, algum que mereça destaque? Ao acesso do São José, né, no Pacaembu, naquele quadrangular fantástico envolvendo São José, Catanduva, de Barbiroto, com gols de Tião Marino, de Adinho, de Neném, entendeu? Então foi um apogeu que eu entendo, o primeiro acesso do São José à divisão maior do futebol paulista. Naquele momento, realmente, eu entendi como o mais empolgante da minha vida. Tiveram grandes partidas, grandes decisões, não envolvendo o São José, mas Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, a gente sempre fez campeonato brasileiro, mas o que eu entendo como mais importante foi naquela oportunidade o acesso do São José em 1981, que foi exatamente no Pacaembu, num quadrangular fantástico envolvendo grandes equipes, e o São José foi o melhor de todas, inquestionavelmente. Em quais emissoras você já trabalhou, Paulo? Dirceu, eu tive chance de trabalhar como repórter em grandes rádios. Eu tive um momento, por exemplo, que o saudoso Darcy Reis, ele era da equipe da Bandeirantes, ele comandava a equipe de esportes da Bandeirantes, que tinha Fiore Gilhote, tinha Roberto Silva, nossa, tanta gente boa. E o Darcy Reis quis me levar para a Bandeirantes como repórter. Eu não quis. Não é que eu não quis, é que realmente o ganho meu, porque eu sempre trabalhei em fábrica, aliado ao trabalho em rádio. Então eu sempre tive, e a empresa, a rádio, a fábrica não permitia que eu ficasse, por exemplo, em São Paulo. E o que eu ganhava muito mais era na rádio, mas muito mais na fábrica do que na rádio. Em função disso, eu tive algumas oportunidades e não aproveitei em função da necessidade minha, das despesas familiares, que não podia me dar o direito de deixar uma fábrica e viver só no rádio, que realmente naquela época era uma situação bem difícil. Mas eu passei, Dirceu, por rádios, em São José dos Campos, pela Piratininga, que hoje estou de volta, pela Rádio Clube, depois Bandeirantes, trabalhei na Rádio Difusora. Eu tive o privilégio de fazer a primeira transmissão esportiva numa rádio em FM, que foi a Difusora, que foi o Campeonato Brasileiro, naquela época comandado por Emílio Bérigues. Depois eu tive em Joinville, trabalhando na Rádio Colom. Essa Rádio Colom era de propriedade daquele homem importante que foi do jornalismo da Globo, está me fugindo o nome agora, que ele fazia dupla com o Cid Moreira no Jornal Nacional, que me foge agora, que hoje está, se não me engano, no SBT. O nome dele me foge agora. Henning. Quem é? Irmão Henning? Não, não é irmão Henning não, mas ele é um cara forte, coisa e tal, ele é dono de restaurantes hoje,
tem vários restaurantes no Brasil, e trabalhei no jornalismo de uma TV que eu não me lembro mais o nome dele, mas ele era o dono da Rádio Colônia em Joinville, trabalhei lá, e lá em Joinville tive também a possibilidade de trabalhar na RBS, que era o canal de televisão, onde a gente fazia as narrações no futebol de cancha. Futebol de cancha era um futebol muito disputado em Santa Catarina, especificamente em Joinville, era muito procurado, que era um futebol de areia, de 8 contra 8, e que tem um público notável e tem um respaldo de comerciais extraordinário, tanto é que a TV transmitia. Então, e voltei para São José dos Campos, por circunstâncias da vida, voltei para a Rádio Bandeirantes, onde fiquei até pouco tempo, e de lá nós estamos na Piratininga. Você falou de fábrica que você trabalhou, como é que foi a sua atividade na indústria? Dirceu, eu tive várias passagens por indústrias em São José dos Campos e tive também em Joinville. Trabalhei na Caesar, que é uma fábrica de fixadores e parafusos, mas aqui em São José eu comecei trabalhando na tecelagem em Paraíba, e que tenho grata lembrança começo da minha juventude. De lá eu passei rapidamente pela GM, da GM estive na Fiel, hoje Gerdau, Fiel SA, Aços e Metais, onde eu dei os primeiros passos em chefia de produção. Dali eu fui para São Paulo Alpargatas, onde fiquei grande parte da minha vida, e terminei trabalhando na Fademac em Jacareí, onde hoje é a Target no Brasil, que é uma fábrica de pisos vinílicos, coisas, então é uma fábrica muito importante. Essa foi a minha trajetória industrial. Como é que foi deixar de bater cartão, deixar o microfone do lado para assumir como empresário? Você sabe que eu aposentei, eu tinha 46 anos, porque toda a minha vida de fábrica eu trabalhei em fábrica insalubre. E em função disso você tinha realmente essa possibilidade de você aposentar mais cedo. E isso eu fiz no sentido de procurar sair da indústria e viver só de rádio. Viver só de rádio não deu certo e eu tentei voltar para a indústria. Mas com 47 anos, na cultura brasileira, 47 anos já é idoso. 46, 47 é velho para trabalhar em fábrica. E a pressão da vida me levou a começar como um homem que tentou, falou o seguinte: já que ninguém quer me dar emprego, eu vou criar o meu emprego. E eu criei esse emprego, porque eu sempre trabalhei, eu aposentei trabalhando em fábrica de pisos, eu sempre trabalhei em fábrica que se trabalhava com produtos derivados de petróleo, que é o PVC, que é o plástico. Da Alpargatas eu fui para a Fademac, e da Fademac eu saí de lá conhecendo o piso. Como conhecedor de piso, eu abri uma empresa chamada Pauleda, e não é por nada eu criei essa empresa chamada Pauleda, porque Paulo eu e da minha esposa, e essa firma já existe há 20 anos, ela foi inaugurada em 22 de julho de 1997. Então nós já estamos com mais de 20 anos, graças a Deus, com um relativo sucesso, digamos assim, com as dificuldades normais de uma empresa de porte pequeno. Como empresário, dificuldades normais você falou. O Brasil tem jeito, Paulo? Tem jeito. E eu estou mais otimista de 2014 para cá, com o advento da Lava Jato, onde nesse país que tem homens sérios, tem homens responsáveis, mas grande parte dele subordinada a péssimos políticos. E em função de nós termos péssimos políticos, não é a sua totalidade, mas a grande maioria, infelizmente, eles acabaram entrando no jogo político. E nesse jogo político, as grandes empresas de construção se perderam na sua história, empresas que dão milhares de empregos, se viram subjugadas à mercê de políticos corruptos. Aí tem o corruptor e o corrupto. Os dois não valem absolutamente nada. Mas com o advento da Lava Jato, desperta para o Brasil, na minha opinião, uma retomada de rumo. E isso é muito importante. Eu digo isso, Liceu, na qualidade de um empresário, que eu sou um grão de areia no oceano das grandes empresas, nas praias de grandes empresas, mas eu entendo que o caminho está sendo mudado. Eu digo isso até na qualidade de fornecedor de mão de obra e de produto, mas comprador de produto para gerar trabalho. E hoje a seriedade é maior das empresas que vendem os produtos, das empresas que fornecem e que instalam. Então está havendo uma mudança radical na filosofia do empresariado. E tem que haver. E tem que voltar realmente a toda a atenção para esse processo da Lava Jato
que se amplie cada vez mais, que se puna os merecedores de punição e que se isente os merecedores de trabalho, de chance, de oportunidade, que tem muita gente boa nesse país. O rádio esportivo de São José, ele pode voltar a ser grande ainda, Paulo? Pode. Ele pode voltar na medida em que se transforme em realidade os sonhos de todos nós. Qual seja, você ter realmente uma cidade fantástica como São José dos Campos, que no seu parque é tecnológico, empresarial e industrial, é uma realidade de muitos sonhadores, mas que possa advir dessa possibilidade, e nós temos grandes empresários aqui, a crença dos mesmos no desporto. Que quem investe no esporte, ele não está perdendo, é investimento. Porque você ter pessoas praticando esporte, você ter estádios com admiradores do esporte, tudo dentro do campo da seriedade, da normalidade, não tenha dúvida que nós podemos ter uma cidade com 750 mil habitantes radicados aqui, com mais 250 mil forâneos, uma cidade que gira uma economia para 1 milhão de habitantes. Não é possível que você não tenha competência para ter um esporte à altura de uma cidade dessa natureza. Então eu acredito muito no amanhã do esporte. E nessa vida como trabalhador, empresário, do rádio esportivo, onde é que fica a família? Ela foi importante na sua vida? Ela é importante, é a base, é a pilastra da vida? Sem a família você não é absolutamente nada. A família é o esteio de tudo, é a sustentação, né? Você ter a paz de ter uma boa esposa, bons filhos, e que te dá segurança para o seu encaminhamento na luta pela vida, isso é tudo, entende? Eu, graças a Deus, sou muito bem casado, tenho ótimos filhos que trabalham comigo, que hoje já estão respondendo pela empresa que a gente teve a felicidade de criar e que o amanhã é deles, não tenha dúvida. Então a família é tudo. E aliás, não é de agora, é do tempo até só de rádio, é no tempo só de fábrica, em que eu como trabalhei na Alpargatas e na Farimag durante muito tempo, e ao mesmo tempo em rádio, você tinha a terça-feira viajando para na quarta-feira narrar um futebol. Daí você volta. No sábado você se prepara para trabalhar no domingo, você está ausente da família. Terça, quarta, sábado e domingo, e elas te dando toda a segurança para que você possa fazer um bom trabalho. Então a família, ela é absolutamente tudo, né, Dirceu? Não tenha dúvida. Tá. O que São José dos Campos representa na sua vida, Paulo? Tudo. São José dos Campos, Dirceu, é uma cidade fantástica. É uma cidade de oportunidades. É uma cidade de empreendedores. É uma cidade que, se você quiser trabalhar, trabalho tem. Basta que você tenha vontade de fazer. Com competência, com estudo, com busca de melhoria no seu particular campo técnico. Então, São José dos Campos é fantástico. Mais do que isso, é uma cidade que dá lugar para todo mundo. Uma cidade que tem hospitais de ponta, uma cidade que tem o ITA, uma cidade que tem uma Embraer, uma cidade que tem assistência médica para o Vale do Paraíba inteiro. Todo mundo tem como referência o Hospital Municipal da Vila Industrial, onde qualquer acidente que acontece na região Vale do Paraíba é que se procura, porque tem ali um quadro médico de eficiência extraordinária reconhecida no país inteiro. Uma cidade que tem área para você expandir, uma cidade que tem área para você investir, uma cidade que tem faculdades de todas as modalidades, chegando agora mais 2 e de medicina. Então, uma cidade de oportunidades. E São José dos Campos, praticamente para mim, que nasci aqui, eu sou joséense nato, mas eu respeito muito os joséenses que têm a cidade como sua cidade de coração. Porque você nascer numa cidade é uma circunstância, é uma contingência. Você adotar uma cidade é uma questão de coração, de amor. Então, aqui tem forâneos que se radicaram e fizeram suas famílias. Então, é uma cidade que merece, de todo o contexto nacional, o maior respeito, não tenha dúvida. Um ping-pong rápido. A sua religião? Católica. O seu clube do coração? Palmeiras e São José. Você tem algum hobby? Caminhar. Hoje, aos 67 anos, caminhar e fazer academia de rua. Sou um exímio praticante de academia de rua. Bom, como empresário de sucesso, um radialista consagrado, agora aí na cozinha, como é que é o Paulo? Bom, aí você tocou no meu fraco. Um fraco que vira forte. Eu adoro cozinhar.
sábado e domingo em casa, minha esposa, ela só aprecia. Diz ela que a comida é muito boa, eu acredito, né? Você gosta de viajar? Viajo muito, né? Eu acho que eu tendo como viajar, não é gastar, viajar é investir na vida. E isso eu faço sempre que é possível. E quando não é possível, eu me endivido um pouco para viajar. Que eu entendo que viajar realmente é a coisa melhor do mundo. Eu tenho 32 carinhos no meu passaporte, já andei um pouquinho por aí. Então conta uma viagem marcante sua. Isso eu adoro. É difícil de selecionar uma viagem. Eu acredito que todas foram muito boas, graças a Deus. Eu sou um viajante, Edson, desprovido de observar falhas. Se eu chego num lugar e a comida não está boa, eu gosto do mesmo jeito, eu viajo por diletantismo, então não tem nada a reclamar. Mas, se você perguntar para mim, alguns lugares que me marcaram, não está tão longe daqui. Eu adoro Buenos Aires, uma cidade que eu tenho como referência para passeio. Sempre que eu posso, já estive 5, estou achando que é pouco, quero voltar sempre que posso, eu adoro. Conheço grande parte da Europa, conheço América Central bem, conheço a América do Norte razoavelmente, conheci os Estados Unidos, tenho vontade de conhecer lá Canadá, que eu não fui ainda. Então tem muita coisa para fazer pela frente. Agora, viajar para mim não é gastar, é investir. Mas tem um lugar do mundo que você gostaria de conhecer, se pudesse, qual que é? Que eu gostaria de conhecer, eu vou dizer a você, Dirceu, é Moscou. Desde que eu li um livro há muito tempos atrás, O Mistério do Parque Gorky, que é um parque que existe na cidade de Moscou, na Rússia, eu tenho muita vontade de conhecer a Rússia por causa de Moscou. Dizem que é maravilhosa e eu tenho como objetivo de vida passar por lá. Você tem algum ídolo, Paulo? Jesus Cristo. Esse é o ídolo maior, a minha referência é maior. Agora, se for no campo dos humanos, tem algumas pessoas que eu admiro. Em São José dos Campos, especificamente o empreendedor Osiris Silva. Ele é uma referência para mim. Ele é um homem que transformou um sonho em realidade. Se a Embraer existe, se existe na América Latina a maior empresa de aviação do mundo, deve ser um cidadão. O sonho de um homem que sonhou e transformou em realidade, chamado Osiris Silva. Ele é a minha referência. Pessoas marcantes na sua vida? Minha avó-mãe, Otávia Alves dos Santos, Deus a tenha. Realmente, ela... Aí eu me emociono, aí eu me derrubo. Mas ela foi realmente o meu norte. Uma mulher que ficou viúva aos 41 anos, que teve como legado 3 filhos, mais um que já tinha saído, que é aquele que eu fui saber que era meu pai, e que ficou com a sogra e com uma cunhada, e as 3, criando todo mundo com salário mínimo, pagando aluguel, e com uma dignidade que não deixou dívida nenhuma para trás. Então, essa aí foi o meu exemplo de dignidade, de respeito, de honestidade, que hoje passou a qualidade, mas para ela sempre foi uma obrigação de todo mundo. Ela sempre dizia o seguinte: Paulinho, pagar o que você deve não é ser honesto, é obrigação. Então, aquilo que você assume, você responde. Então, a Otávia Alves dos Santos é o meu norte. Se você tivesse que deixar São José dos Campos, Paulinho, para morar em outra cidade, qual que você escolheria para morar? Joinville, Santa Catarina. 2 últimas perguntas. Você tem o poder de transformar uma semana do seu futuro em meia hora do teu passado. Essa meia hora você estaria onde, fazendo o quê? Pergunta difícil para você mentalizar. Né? Se eu pudesse estar nessa meia hora, eu estaria na 23 de maio, 487, no quintal de casa, embaixo do pé de laranja, com a minha mãe, com a minha avó e a minha tia. Eu queria ficar esses 30 minutos lá. E a grande saudade? Das pessoas que passaram pela minha vida. Os meus familiares e de grandes amigos que tive. Essas são saudades realmente que me marcam. E como diz a gente está aqui de passagem, a Ana Vilela gravou uma música esses dias, Trem Bala, que ela está servindo como diretriz para mim, do entendimento da vida. Quem não conhece essa música, ouça. Ana Vilela tem Trem Bala. Mas você não ouça como uma música, ouça como uma mensagem.